Fala galera raiz, vamos reagir aqui a um vídeo do Dr. Lebrand, que é sobre a dosagem, efeitos colaterais, quanto tempo demora para o cogumelo juba de leão fazer efeito, né? Lembrando que a gente já fez um vídeo sobre o Dr. Lebrand, onde ele compartilhava a experiência dele usando o cogumelo por 30 dias. Ele é um doutor, ele também tem TDAH e indica o consumo desse cogumelo para outras pessoas que também têm TDAH. Então vale a pena conferir. Muitas pessoas já deram um feedback legal sobre esse vídeo. E, bom, essa pergunta aqui, acho que vai ser interessante ter a visão de um profissional. Aqui na De Volta às Raízes, a gente já teve vários feedbacks de outros profissionais sobre o consumo do cogumelo juba de leão. Lembrando que é um cogumelo comestível, usado na culinária asiática há muito tempo, em outras culturas também, e agora ele está sendo usado mesmo como um alimento, as pessoas usam ele tipo, como se fosse um suplemento para ter benefícios como foco, como memória, por exemplo, que alguns estudos já relatam ter esse tipo de benefício para esse cogumelo. Bom, vamos ver então o que o Dr. Lebrant tem para falar. Neste vídeo, falarei sobre a dosagem da juba de leão, efeitos colaterais e uso a longo prazo, além de quanto tempo leva para que ela realmente faça efeito. Olá, sou o Dr. Lihand. Então, vamos falar primeiro sobre os efeitos colaterais. Agora, quando se trata de pesquisas sobre efeitos colaterais, não há muita pesquisa sobre os efeitos colaterais que a juba de leão pode causar. Mesmo com estudos de longo prazo, não foram observados efeitos colaterais. Os que surgiram são: se você é alérgico a cogumelos, há efeitos colaterais comuns que as pessoas relatam, como erupções cutâneas e dificuldade para respirar. Mas Lembrando, galera, que essa questão de alergia, isso poderia acontecer com qualquer alimento, tá? É, com amendoim, geralmente é mais comum, e outros tipos de alimentos que geralmente são considerados alérgicos, né? Mas assim como o cogumelo, também o alimento também pode causar alergia. apenas se você for realmente alérgico a cogumelos. Outra coisa que a juba de leão demonstrou é que ela retarda a coagulação do sangue. Portanto, se você estiver tomando algum tipo de anticoagulante ou medicamento antiplaquetário, ela pode interagir com esses tipos de medicamentos. Portanto, você deve ter cuidado ao tomar o extrato de limão porque ele realmente demonstrou retardar a coagulação do sangue. Outro benefício Bom, essa questão do retardar a coagulação do sangue, eu nunca vi assim, um estudo falando isso em humanos, né? Eu não sei se foi feito algum estudo em células, mas geralmente quando é feito em células é usado os compostos específicos do juba de leão. Então, não necessariamente você consumindo o cogumelo, é na forma que é permitido aqui no Brasil como alimento mesmo, né? Você teria esse tipo de problema, tá? Se você já viu alguma informação, algum estudo, eu estou passando por cima desse estudo, é só você deixar aqui embaixo que depois a gente fixa aqui nos comentários, tá? Mas até o momento eu não vi nenhum estudo assim, em humanos foi feita uma alimentação com cogumelo que teve esse efeito, tá? Mas sim, pode ter estudos em células que mostram essa questão aí da coagulação no sangue. interessante, eu diria, talvez não necessariamente um efeito colateral, mas algumas pessoas podem ver isso como um efeito colateral do extrato de juba de leão, é que o extrato de juba de leão realmente melhora e aumenta o sono REM. Algumas pessoas podem relatar que realmente têm pesadelos, mas o que ele realmente faz é apenas ajudar a ter sonhos mais vividos e a lembrar dos sonhos. Então, as Isso é bem comum aqui, a gente receber de feedback, né? Tem várias pessoas que consomem esse cogumelo de leão e dão uns feedbacks lá no nosso perfil do Instagram, que realmente teve sonhos mais vívidos, conseguiu dormir melhor. Tem estudo também que mostra essa questão da melhora do sono do juba de leão. Inclusive, se você pesquisar, por exemplo, Ericium erinaceus, que é o nome do cogumelo juba de leão científico, Ericium erinaceus, e colocar em, tipo, em inglês, estudo em um grupo de obesos, né? Você vai ver que teve essa questão da melhora do sono e melhora também na questão de compulsão alimentar. Então, também tem alguns estudos que falam essa questão do sono com juba de leão também. pessoas podem pensar: ah, tenho muitos pesadelos, quando na verdade estão apenas se lembrando de mais sonhos. Não é necessariamente um efeito colateral, eu diria, mas você consegue se lembrar dos seus sonhos, o que é muito bom porque ele realmente melhora o sono REM, o que lhe dará mais qualidade e melhor sono ao tomar o extrato de juba de leão. A única pesquisa que realmente vi que continha, talvez, alguns efeitos Bom, ele tá falando aqui de extrato de juba de leão, galera, mas eu acredito que é uma forma comum de ser falada, tá? Porque, assim, geralmente os estudos com juba de leão, tem estudos em vivo, né? São em animais, tem estudos clínicos. Os estudos clínicos, geralmente, eles colocam sempre como base ali o cogumelo desidratado, né? Quanto de cogumelo seco que foi consumido no juba de leão, que aí não seria um extrato, né? Um cogumelo em pó mesmo, a farinha do cogumelo. Aí, então, ele tá falando extrato, eu achei mais como um termo comum de ser usado, tá? Mas não necessariamente é uma fórmula líquida do cogumelo juba de leão. Geralmente é falado esse termo extrato de cogumelo quando a gente está fazendo um estudo em células
e aí eles fazem vários extratos e isolam compostos específicos do cogumelo e testam aqueles compostos para ver os mecanismos dele, tá? Mas ele tá falando extrato, acho que é mais a forma de falar mesmo. Efeitos colaterais do Lion's Mane, e isso tinha a ver com a forma de pílula, onde descobriram que os participantes que tomavam Lion's Mane em pílulas por um longo prazo, especialmente em dosagens mais altas, acabavam tendo sintomas de dor de estômago. Agora, isso pode ser comum com muitos suplementos diferentes quando você toma uma dose alta de suplementos, especialmente na forma de pílula em vez de apenas um pó puro. Mas isso é algo para se ter em mente. Ó, essa questão da pílula, fora do Brasil, tem tanto cogumelo juba de leão desidratado e moído, que seria a farinha encapsulada, que é o próprio cogumelo sem adicionais nenhum, e também tem o próprio extrato em pó do juba de leão, ou seja, eles pegam o cogumelo juba de leão, fazem a extração com água, com álcool de cereais, geralmente para extrair os compostos, e depois eles vão lá e tiram essa parte líquida e sobra o extrato em pó, certo? Então, também tem essas cápsulas com esse extrato em pó, que seria um composto assim, muito mais concentrado que você consumir apenas o cogumelo. Lembrando que no Brasil isso não existe ainda, não é permitido assim pela Anvisa, mas geralmente, na questão da dosagem alta que ele falou, que as pessoas sentem um desconforto estomacal, geralmente por causa da fibra do cogumelo, né? Então, se a pessoa consome muito juba de leão desidratado seco, né, e não toma muita água, como ele tem muita fibra, a pessoa pode ter esse problema até de ressecamento de fezes, né? Mas se consumir uma quantidade normal, igual a maioria das pessoas consome, que é tipo uma colher de juba de leão, que vai dar 2 gramas, polvilhando ali nas frutas, né? Como alimento mesmo, né? Não vai ter problema nenhum, tá? Inclusive na cultura asiática, ele é consumido assim em quantidades muito mais altas, né? Porções muito mais altas. Ele pega um cogumelo, desidrata ele e aí preparam, tipo, refogados, sopas com cogumelo de umbilião, onde eles estão consumindo, tipo, ali 100 gramas, 200 gramas e não tem esse problema, sabe? Então, se você está consumindo cogumelo jugo de leão, a versão farinha, como é a versão permitida aqui no Brasil, a versão alimentar, pode ficar tranquilo que você não vai ter esse problema, né? Lembrando que se você está consumindo apenas a farinha e polvilhando sobre alguma coisa, é bom você tomar água para você não ter esse tipo de problema. Agora, quando se trata de dosagens de Lion's Mane, novamente, parece que a pesquisa não dá uma boa estimativa de quais são as melhores dosagens. A melhor coisa a fazer é honestamente seguir o conselho quando você compra Lion's Mane, o que diz na bula ou na embalagem para começar por aí. Mas, normalmente, com estudos, você sabe, pode ser qualquer coisa, desde a forma de pílula, se você estiver tomando uma pílula, de 250 mg por dia até 750 mg por dia, o que não é muito. Mas na forma em pó, eles também assinaram a pesquisa onde realmente viram que você tomou dosagens mais altas, como 2,5 gramas por libra, o que parece uma quantidade significativa. Eu nem chegaria perto de tomar essa quantidade de juba de leão de uma vez. Mas lembre-se, é um cogumelo e é algo comestível. Então, não deve ser algo realmente prejudicial. Mas eu provavelmente continuaria com o que costumo recomendar a muitos dos meus clientes e pacientes, inclusive a mim mesmo, começando com algo em torno de 2 miligramas, especialmente a forma em pó. E então, você sabe, se você encontrar os benefícios, aumente para 4 gramas por dia, o que também pode ser alcançado com segurança. Mas esteja sempre ciente de que, se tiver algum tipo de efeito colateral ao tomar uma dose mais alta, provavelmente deve parar de tomar ou talvez diminuir gradualmente. Agora, Essa questão que ele falou das 2 gramas, né, e do ser na versão em pó é bem importante ser ressaltado, porque o pó é como eu falei para vocês, é o cogumelo na sua versão pura. Então não é algo modificado, não é um suplemento de jugo de leão, né? É o cogumelo jugo de leão 100% puro. Então por isso que você não vai ter problemas. E é uma das melhores formas de você metrificar e realmente conhecer o cogumelo, né? Você consumir ele na sua versão 100% natural, sem adicionais, né? Ele consome essa quantidade no vídeo que a gente reagiu sobre ele, é bem interessante depois, vale a pena você conferir, mas a gente também recebeu feedbacks de várias pessoas que consomem menos, tipo 400 miligramas de cogumelo juba de leão, seria tipo uma colherzinha rasa de café, e tem efeito com essa quantidade, e outras precisam até aumentar um pouco mais, até chegar em 2 gramas, 4 gramas assim é bem raro, geralmente o pessoal consome em torno de 1 grama, até 2 gramas de juba de leão, geralmente é o comum, tá? se você estiver obtendo algum benefício no vídeo de hoje, clique no botão de inscrição porque falamos tudo sobre neutrófilos, saúde do TDAH e, principalmente, para adultos com TDAH. E se você é um empreendedor, falamos tudo sobre empreendedores com TDAH e dicas e truques sobre isso. Então, basta clicar no botão de inscrição e no sino de notificação para não perder nenhum vídeo futuro. Agora, quando se trata do uso a longo prazo do juba de leão, como eu disse antes, o juba de leão não tem muita pesquisa sobre
E se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. A gente fala sobre cogumelos abertamente aqui no nosso canal. Deixe aqui seus comentários também, os próximos conteúdos que você tem interesse que a gente aborde aqui. Sobre o uso a longo prazo, e não parece haver efeitos colaterais em tomá-lo a longo prazo. Mas o que eu acho que você deve ter em mente sobre o juba de leão é tentar tratá-lo como se fosse café. O que eu sempre digo sobre o café é que você não deve tomar muito em um dia, mas apenas um pouco. Uma xícara de café por dia é um estimulante bom o suficiente. Já o Lion's Mane, principalmente o pó, você pode colocar no seu café ou no seu smoothie e fazer isso uma vez por dia e por um longo prazo para ter aquele aumento maravilhoso de energia durante o dia e também reduzir a ansiedade. E se você começar a ver os efeitos do Lion's Mane diminuindo, faça uma pausa de 1 ou 2 meses e depois volte a tomá-lo, porque às vezes o corpo pode se adaptar. Então, se você está começando a perceber isso, essa é uma regra prática. Não há muitas pesquisas que eu possa encontrar que realmente mostrem isso. E, certamente, você sabe, para mim, eu não o tomo por muito tempo. Eu o uso esporadicamente. Sempre que sinto que estou com pouca energia, começo a tomar um pouco de Lion's Mane. E é assim que o uso. Agora, Bom, essa questão que ele falou sobre você acostumar com os benefícios do cogumelo juba de leão, o que acontece, né? Tem um estudo que foi feito com um grupo de idosos, né? E nesse estudo, basicamente, eles usaram ali por 16 semanas, eles tiveram uma melhora na sua questão cognitiva, porque eles tinham déficit cognitivo leve, né? E aí, depois que eles consumiram por essa quantidade de tempo, eles pararam e ficaram um tempo também sem tomar. E aí, quando eles foram fazer os testes novamente cognitivos, foi constatado que eles diminuíram meio que um pouco do avanço que eles tiveram, né? E, bom, o que eu quero falar com isso, né? No caso dele, ele sentiu que meio que o corpo acostumou, mas se você não está sentindo isso, né? Vale a pena você continuar com o consumo do cogumelo Jugo de Leão, porque ele vai te fornecer assim, os nutrientes que ele tem e pode te ajudar assim, de forma contínua mesmo sem precisar fazer pausa, né? Agora, é claro, se você sentiu a necessidade de fazer essa pausa, como ele falou, também tem várias pessoas que fazem uso assim. em relação a quanto tempo leva para realmente obter os benefícios do uso do Lion's Mane, as pesquisas normalmente mostram que leva de 2 a 3 semanas para que muitos dos participantes e as pesquisas realmente obtenham resultados. Mas muitos dos meus pacientes, ao tomarem o medicamento, descobrem benefícios logo na primeira ou segunda semana de uso do Lion's Mane. Então, você definitivamente pode se concentrar nisso. No meu caso, especificamente, notei uma pequena diferença logo na primeira semana de uso do Lion's Mane. E se você realmente quer saber minha experiência tomando Lion's Mane por 30 dias e toda a experiência Essa questão que ele falou, né, de medicamento e tudo mais, lembrando que o cogumelo Jugo de Leão não é um medicamento, é um alimento, tá? Principalmente nessa versão dele em pó, que não foi modificado o cogumelo. É, Sobre o tempo de resposta, varia muito de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que precisam de mais tempo, outras de menos tempo. Inclusive, tem um estudo que foi publicado no Nutrients em 2023, que os participantes consumiram cogumelo de leão, uma porção de 1,8 gramas, e eles realizaram testes cognitivos e já mostraram que o grupo que usou teve um resultado melhor do que o grupo que não usou, né? Então, ele pode ter esse efeito, assim, de imediato também, logo após 60 minutos, que é o tempo que demora para fazer a digestão, né? Mas não quer dizer que é uma regra, né? Você também pode realmente sentir os efeitos, igual ele falou que demorou uma semana, outros pacientes demoram 3 semanas. Aqui na De Volta às Raízes, a gente já recebeu vários feedbacks no nosso perfil do Instagram, de pessoas que consomem esse cogumelo, que realmente vai, desde a primeira vez, da primeira semana, tem uns que relatam depois de um mês, tem uns que só percebem o efeito depois que para de consumir, que vê que realmente estava muito bem. Então, realmente, tem essa questão aí de variar muito de pessoa para pessoa. E se você gostou desse conteúdo, quer receber mais conteúdos como esse, não esqueça de se inscrever no canal. O conteúdo de hoje foi esse. Eu sou o Fred e te vejo no próximo vídeo.